Olá, você, amigos e amigas, irmãos e irmãs de Ideal Espírita que têm nos acompanhado aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Você já sabe que o objetivo da nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é esse, divulgarmos a doutrina espírita. Reunimos aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E aí o acervo vai atender às suas necessidades, estudo, pesquisa e lazer. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Queremos agradecer a você e vamos ao programa que vamos apresentar agora, aqui na página Estação da Luz Espírita. Programa Viver no Mundo, reflexões sobre temas atuais, o amor e suas dimensões, com Luzia Santiago, Ana Lu Maranhão e José Mauro, na Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador no programa Viver no Mundo, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. Boa noite a todos, boa noite, Ana, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana, boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite, José Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Viver no Mundo. E vamos lá. E como essa é uma rádio espírita, a gente não começa nenhum trabalho sem antes da prece. Ana, você faz para a gente a prece de abertura? Com certeza. Eu convido os irmãos a fecharem os seus olhos e a esquecerem todas as preocupações. Vamos nos conectar com o nosso amado Mestre Jesus. Senhor, agradecemos por mais uma noite de estudos, que possamos aprender novamente as suas lições tão preciosas, que possamos, ao terminar este programa, que é uma oportunidade de aprendizado para os nossos espíritos imperfeitos, compartilhar todos os ensinamentos com os irmãos que encontrarmos nos nossos caminhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Amigos queridos, não esqueçam de dar o like, não esqueça de acionar o sininho para serem avisados sempre que tiver uma programação na rádio. A rádio precisa disso, a gente precisa de vocês. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante: o amor e suas dimensões. E é muito bonito isso, porque a gente vai ver o quanto a abrangência desse amor, as formas de amar, e é muito bacana. Porque Jesus, ele veio ao mundo, né, como profetizou Isaías, para fazer raiar a luz dos que se achavam nas sombras. Ele foi o enviado de Deus como modelo e guia da humanidade. E em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele encarnou por nós para nos ensinar o que é o seu amor e nas mais variadas nuances. Nos ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Todos os ensinamentos do Mestre Jesus e das leis do Pai estão contidas nessa máxima, estão contidas no amor e nas suas dimensões. Mas será que nós conseguimos captar a essência dessa mensagem? Alguns entendem que amar a Deus é simplesmente cultuá-lo, né? Com ritos exteriores, com palavras de adoração. Mas será que Deus precisa disso? Ou será que nós fazemos isso só para apaziguar a nossa consciência pesada? Quando eu posso amar a Deus? Como? De que forma? Porque Deus não quer isso da gente. O que Deus quer que a gente ofereça é o nosso amor. Então, como é que eu posso amar a Deus sem respeitar as suas leis? Quando Jesus disse que o reino dos céus está próximo, ele não estava se referindo a um local físico, porque o reino de Deus está próximo, porque ele está dentro de cada um de nós. Basta que nós nos esforcemos para encontrar esse reino. Cada tijolinho desse reino é formado pelo amor. Amor a Deus, amor a nós e amor ao próximo. E quem é o meu próximo? Aqueles que se afinizam comigo? Só esses? De jeito nenhum. Meu próximo é aquele que está precisando, ali, naquele momento, e me dá a oportunidade de praticar a caridade. Então, esse é meu próximo. E a nossa capacidade de amar, ela vai se ampliando conforme nós vamos evoluindo. E isso acontece aqui na Terra, onde o amor ainda se mistura com o egoísmo. E à medida que nós vamos entendendo melhor sobre o que é o amor, e a gente não pode confundir com paixão, a gente está falando de amor. Aí nós vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem colaborar com os companheiros que encontramos no decorrer dos nossos caminhos. Estudamos as leis divinas e os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. E isso é o que nos dá a clareza e vai nos fortalecendo e vai nos lapidando e vamos nos melhorando moralmente para conseguir conceber, compreender e também aceitar esse amor. Porque às vezes nós estamos tão embrutecidos, que nem sequer nos abrimos para receber o amor. Então a gente também precisa isso, aprender a se abrir, a se permitir ser amado, se permitir receber esse amor. Mas será que nós já compreendemos que é só que nós vamos ampliando esse amor, é que nós vamos avançando no processo evolutivo? Será que nós conseguimos já perceber isso? Que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra? Reconhecemos em nós, espíritos imperfeitos que ainda somos, e no nosso próximo, a essência do amor divino, considerando mesmo aqueles que nos rejeitam ou que nos ignoram. Então, nós temos que fornecer o bem e a luz, identificando o amor de Deus na criação e interagimos, segundo essas leis, com as demais leis da natureza. É assim que a gente vai desenvolvendo o amor. E no processo de transição, né, que o nosso planeta está passando, está atravessando, de que modo a nossa capacidade de amar pode contribuir para esse alvorecer de um mundo regenerado? Nossos pensamentos e nossas ações refletem a lei do amor trazida e exemplificada pelo Mestre Jesus. Será que realmente os nossos pensamentos e as nossas ações estão traduzindo esses ensinamentos trazidos pelo nosso irmão maior? Nós podemos um pouco
o que os espíritos mais evoluídos podem muito. Mas nós, na nossa pequenez, podemos contribuir para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. A gente pode fazer isso. Uma pequena contribuição, mas podemos fazer. Mas um contribui um pouco, outro contribui um pouco, quando vê, é uma enorme mudança no mundo. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. E o Pai nos oferece também essa forma de quitar, ou pelo menos amenizar os nossos débitos perante a sua lei. Pensemos no nosso anjo guardião, nos nossos mentores. Eles estão ali para nos orientar, nos auxiliar, nos proteger. E nós, persistentes no erro, fazemos ouvidos de mercador, não escutamos os que eles insistentemente nos falam. Acreditamos que o nosso jeito é o melhor jeito e que o tempo das coisas que elas têm de acontecer é o nosso tempo e não o tempo de Deus. Mas mesmo assim, eles não desistem de nós. Jesus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Porque eles já aprenderam o que é o amor e suas dimensões. Eles nos amam incondicionalmente. E Jesus dizia que nos daria um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. E nisso, todos nós vamos reconhecer, né? Seremos reconhecidos por discípulos de Jesus Cristo. Nós seremos reconhecidos pelo amor que nós tivermos um pelo outro, pelo amor que nós demonstrarmos um pelo outro. É difícil, não é fácil, é tarefa que vai se construindo no nosso dia a dia, a cada ato, a cada pensamento, a cada relacionamento. Mas nós conseguimos. Deus confia em nós, Jesus confia em nós. Basta que nós confiemos em nós. Zé Mauro. Isso aí, Luzia. E como você disse, né, ainda bem que eles não desistem de nós. Pois é. E de onde vem o amor, né? Qual a origem do amor, desse nosso amor, desse amor que falamos tanto? Vem de Deus, né? Ele, como a Luzia colocou aqui, espera pacientemente que nós cheguemos até o amor dele. Deus nos criou com o potencial de chegar a essa dimensão maior do amor. E espera que um dia cheguemos lá e vamos chegar. Esse é o nosso objetivo e Jesus é o modelo para isso. E nós vamos gradativamente galgando o amor, porque isso depende da maturidade espiritual, do aproveitamento das reencarnações com o uso correto do livre-arbítrio, que são as oportunidades que cada um de nós temos, né, para evoluir e para aumentar esse amor dentro do nosso espírito. Nós começamos lá na frente, né, galgando, lá na época da Grécia, por exemplo, nós cultuávamos um amor, mas um amor muito ao corpo físico, à beleza, a nós mesmos, né? Tínhamos até um deus do amor, o Narciso, né? Mas criamos, né? Mas, na verdade, era um amor próprio, um amor a si próprio exagerado, né? Mas nós precisamos iniciar assim, devagar, porque nós precisamos começar amando a nós mesmos, né? Senão não vamos conseguir amar a mais ninguém. Mas é preciso caminhar, avançar para o amor ao próximo, né? Nós vamos, então, praticando. Iniciamos amando nossos familiares, né? Aquelas pessoas mais queridas, aqueles que se tornam nossos amigos, mas o amor precisa transcender tudo isso. Ele precisa passar dessa fase e ir além de amar os que nos amam, né?
Jesus, quando vem, ele nos ensina exercitando e demonstrando, exemplificando essa transcendência do amor. Nós sabemos que o exemplo é a melhor maneira de ensinar, e Jesus usou isso o tempo todo, né? Jesus disse: se amardes apenas aqueles que vos amam, que mérito tereis? Fareis assim como os publicanos e os pecadores? Então, na verdade, amar os que nos amam é fácil, né? É mais fácil, vamos dizer assim. O difícil é começarmos a amar aqueles que não nos amam, por motivo nenhum, não tem motivo nenhum para nos amarem, né? Mas o amor legítimo, é esse que não espera retribuição, não espera reconhecimento do outro, simplesmente ama incondicionalmente. A missão suprema da nossa evolução é chegar ao amor. Todos os nossos esforços, todo o nosso aprendizado apontam na evolução, que é chegar a esse amor que Jesus demonstrou. Nós não falamos, um dia seremos um espírito de luz? Quando formos todo amor, seremos luz. Né? Vamos chegar nesse amor na sua forma mais extensa. Jesus, quando veio ao mundo, nos mostrou, e muitas vezes ele não foi compreendido, apesar do seu intenso, do seu imenso amor. Pelo contrário, foi muito atacado, foi muito criticado, combatido, até por andar entre os pobres, entre os estropiados, aqueles doentes que eram repudiados pela sociedade da época, porque Jesus os amava, como amava os seus apóstolos, a sua mãe Maria. Ele amava igualmente a todos. E foi muito criticado, né, por causa disso. Até aqueles que estavam ali próximo de Jesus, seguindo, os apóstolos mesmo, em determinados momentos, não compreendiam, né? Nós tivemos aí Tomé duvidou, Judas o traiu, mas Jesus não os afastou de seu convívio. Jesus sabia, naturalmente, os motivos de Judas o trair. Mas e nós? Será que mesmo sabendo aquele motivo de Judas, que ele achava que Jesus ia ali criar uma revolta e com todo aquele seu poder, ele libertaria o povo do jugo romano, será que mesmo sabendo disso tudo, nós continuaríamos amando Judas? Nós compreenderíamos isso? Acho que não, né? E Jesus, no entanto, continuou amando a todos eles. Jesus respeitou o amor de cada um no seu próprio estágio, a seu tempo. E assim o Pai respeita o nosso também. Por isso nos dá sempre a oportunidade de uma nova reencarnação, que é uma nova oportunidade de evolução, né? Para continuarmos galgando os estágios do amor, até conseguirmos passar desse amor da nossa intimidade, círculo de parentes, amigos, para um amor ao mundo, né? Como era esse amor de Jesus, um amor por todos. Quando agimos no mundo, até mesmo na caridade, sem amor, qualquer ação que fosse amor não terá valor, não será real, não será de valor para Deus. Paulo disse isso, né? E podemos realizar as maiores façanhas, se ali não houver amor, não terá nenhum valor. Só amando nós seremos realmente felizes. Quando passamos desse estágio de que queremos que nos amem, porque todos nós queremos ser amados, né? Mas quando passamos para o estágio de amarmos, sem impor condições, sem esperarmos retorno, aí sim teremos atingido esse conhecimento do amor interno, do amor do espírito. E aí vamos chegando mais próximo da verdadeira felicidade. Com você, Ana Lu. Como é bom nós falarmos de amor, né? Porque quando nós falamos de amor, nós sentimos leveza nos nossos espíritos, nós começamos a sorrir, nós falamos de um sentimento que, como nos disse Paulo, cobre a multidão de pecados. Nós lembramos dos amigos espirituais que nos auxiliam no dia a dia, que estão ali, nos amando incondicionalmente. Então, nós dedicamos essa noite ao amor e vamos aprender a amar cada vez mais, que é isso que a humanidade está precisando.
amar incondicionalmente, sem preconceito, independentemente de crença, de quem seja o outro. Então, vamos começar lembrando de uma preciosa lição. A lição que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar seu próximo como a si mesmo. E como é difícil, né? Quando nós lemos esse título, amar o próximo, porque quem é esse próximo? Normalmente esse próximo é aquele que é difícil, é aquele que contraria os nossos objetivos, que está ali, às vezes, se apresentando como um inimigo, é aquele que, às vezes, não agrada tanto a gente assim. Mas nós precisamos praticar a lei de amor, que é o que está nas instruções dos Espíritos e que vai nos ensinar, no item 8, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E nós estamos aqui buscando sempre nos instruir, buscando sempre aumentar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, colocar em prática, que é tão difícil, mas nós precisamos sim, para nós desenvolvermos de uma forma mais ampla os sentimentos. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires. Os ébrios de esperança desceram ao circo. Então aqui nós estamos verificando o poder do amor. O amor, ele é transformador. E é verdade. Vamos lembrar que quando nós nascemos, os nossos pais nos amaram incondicionalmente. Vamos lembrar de como nós amamos os nossos filhos, amamos incondicionalmente, fazemos qualquer coisa por aquele serzinho que a espiritualidade está nos emprestando. Como nós amamos os nossos cachorros, os nossos gatinhos, os nossos pets, como nós amamos os nossos amigos. Então, nós precisamos agora colocar em prática e amar os outros que nós não conhecemos também. E ainda, no item 9, o Evangelho nos traz a seguinte mensagem: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então, todos nós temos esse amor divino dentro de nós. Ele habita dentro de nós como uma centelha que está ali, às vezes, apagadinho. Aí, às vezes, a gente não quer que ele, cresça, que ele apareça, e ele fica ali timidamente. Mas nós precisamos provocar mais esse amor. A gente, às vezes, gosta de estudar muito uma coisa, se dedica tanto a outras. Por que não nos dedicarmos ao amor? E eles ainda nos dizem: é um fato que pudeste constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. À prova de tudo
que tendesse a diminuir e atingido frequentemente proporções sublimes. Então, essa história de que o fulano não conhece o amor, ele não ama, ele ama sim. Alguém ou alguma coisa, ele ama. Talvez ele ainda não tenha descoberto, né, o que é o verdadeiro amor, a pureza do amor. E por isso ele até esteja demonstrando de uma forma equivocada. Mas como nos diz o Evangelho, até mesmo um criminoso ama. Porque é o nosso Deus que está vivo dentro de nós, que está aqui para nos lembrar cotidianamente de que Ele vive por nós, de que nós somos capazes, sim, de amar. Não é isso, Luzia? Nossa, lindo, sem dúvida nenhuma. Às vezes parece tão óbvio, né? Mas às vezes a gente tem que escutar isso. Olha, somos capazes sim de amar, somos capazes sim de retribuir, de receber, porque às vezes a pessoa não está nem aberta para receber, ou às vezes não está aberta para dar, e isso é muito bacana. E mesmo aqueles espíritos ainda que não entenderam a lei do Pai, ainda não entenderam os ensinamentos do Mestre Jesus, o que ele veio fazer na Terra, que foi nos ensinar a amar, né? Então, acaba utilizando essa palavra do amor não de uma forma sublime, né? Não num sentimento sublime. Como a Ana nos disse, às vezes ama um objeto, uma comida, né? Amo um macarrão. A gente gosta muito, né? A verdade é muito bom, né? Mas a gente está falando de outro tipo de amor que a gente tem que desenvolver, né? Do amor pelas pessoas, o amor por si mesmo, o amor por Deus, né? Porque o amor, ele é muito mais do que amar um objeto ou amar uma comida. Ele é muito mais profundo. Ele é o reflexo do Criador em todas as suas criaturas. João disse, o amor é expressão de Deus. E ele, Deus, espera pacientemente que nós evoluamos a ponto de nos fazer brotar esse sentimento, né? Realmente permitir que ele brote dentro de nós e que nós possamos pegar esse amor que está brotando e compartilhar com quem quer que seja. Deus espera que nós possamos aprender a amar a Ele, o Pai, e a nós, toda a nossa família humana, incondicionalmente. Veja que eu falei a família humana, não só a nossa família de sangue, mas todos os nossos irmãos em Cristo. Quando vivenciamos o amor, nós conseguimos cuidar melhor de nós mesmos e do outro. Nós somos mais indulgentes, mais compreensivos, mais fraternos, conseguimos perdoar, nós conseguimos praticar a caridade, o céu é mais azul, né? Então, é aquela luz interior que vai se espalhando. E o Espírito de Verdade nos orienta que, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, amai-vos e instruí-vos. Uma coisa tem que estar ligada à outra para a nossa evolução. Porque a verdadeira educação, a educação do espírito, está necessariamente vinculada ao desenvolvimento do amor em nossos corações. Só assim é que poderemos vivenciar o Evangelho de Jesus. E há várias formas de aprender a vivenciar esse amor. Amando os 3 reinos, que é a natureza, né, o meio ambiente, os animais e a humanidade. Cada vez que agredimos o meio ambiente, um animal, um outro ser humano, nós estamos infringindo a lei do amor. Outra forma, valorizar a paz dentro do nosso lar e nos grupos, né, dos quais nós pertencemos. Devemos tentar cultivar e preservar a harmonia dos grupos dos quais pertencemos. Que sejamos sempre o ponto de luz,
e nunca um ponto de discórdia, da desunião, da escuridão. Na própria casa espírita, né, que nós que frequentamos, há muitas pessoas que se preocupam muito mais com formalidades do que com compromisso na ação do bem, de que evitar discórdias, esquecendo que, antes de mais nada, somos discípulos do Cristo. E outra forma de amar, o consumo consciente. Se eu estou desperdiçando forçosamente, estará faltando para outro. Mesmo, e pode estar faltando também para mim, no futuro. Se eu desperdiço água, que a gente sabe que está acabando, vai faltar no futuro, inclusive para as próximas gerações. Se eu desperdiço alimento, eu está faltando para alguém que não tem o que comer. Então, o consumo consciente de luz, de água, da comida, de tudo que nós consumimos, também é uma forma de amor. É uma forma de amor ao planeta, é uma forma de amor ao outro ser humano. E um planeta como o nosso, tão interligado, já pensou que toda a nossa ação tem uma reação? E isso não é diferente em relação ao consumo. Adquirir aquilo que realmente formos consumir, comida, roupa. E lembremos sempre assim, nós temos 10 casacos pendurados no armário, mas tem um irmão que está com frio. E compartilhar um casaquinho desse é uma forma também de amor. Controlar esse desperdício de água, se todos usarem com parcimônia, não faltará água para ninguém. É ter um consumo consciente. Respeitar o próximo em suas convicções de credo, a cor da pele, segmento religioso, enfim, também isso é uma forma de amar. A nossa reencarnação é a prova do amor do Pai para conosco. E aproveitarmos bem essa encarnação é uma forma de retribuir esse amor do Pai. A doutrina espírita, em sua obra base, né, que é o Pentateuco de Kardec, com o qual, né, nós estudamos diariamente, nos dá as informações necessárias para que nós possamos burilar o nosso interior, eliminando a sombra de dentro de nós que nos prejudica, né, na nossa caminhada. Já não podemos mais alegar desconhecimento, mas podemos recomeçar a cada dia, deixando morrer o homem velho e deixando nascer o homem novo em nós. A vida sempre nos devolve o que nós oferecemos a ela diariamente. Se nós dermos amor, a vida nos retribui amor. Então, que possamos ter a humildade de entender que a nossa verdade não é maior que a verdade do nosso irmão. Então, o que nós possamos achar que é melhor para nós, ou para ele, talvez não seja. A gente não sabe, a gente não é dono da verdade. Às vezes a pessoa não está querendo aquilo, ou não está preparado para receber. Então, humildemente, assim como Cristo, nós temos que perguntar: o que queres que eu te faça? Isso é amor. Zé Mauro. É verdade. Agora eu queria saber só, Luzia, se essa parte dos animais inclui a barata, porque esse vai ficar para eu amar na próxima encarnação. A barata e o mosquito. O mosquito também está nessa. Mas eu acho mais fácil amar o mosquito ainda. Eu acrescento o rato. E o Bem-TV, que me acorda às 5h30 da manhã todo dia aqui na minha janela. Fico na dúvida também. O Bem-TV é uma gracinha. Às 5h30 da manhã ele não é tão bonito assim, não. Tá vendo? Amor circunstancial. Mas, e o poder do amor, né? O amor é muito poderoso, né? Jesus,
ele veio numa época em que aqueles que matavam, aqueles que torturavam, eram os poderosos, eram considerados muitas vezes heróis, numa época em que o desamor e a maldade imperavam, né? Jesus veio na época em que os defensores das leis de Deus, no próprio Sinédrio, os grandes sacerdotes, eram avarentos, interesseiros, cheios de ódio no coração, e Jesus traz o amor no meio desse cenário. Impressionante, né? E Jesus é quem, pela primeira vez, assim, oficialmente, em público, chama Deus de Pai. E a gente percebe que hoje nós chamamos Deus de Pai, né? Isso é um reconhecimento do amor de Deus, né? Aquele tempo era Deus, Deus, Todo-Poderoso Deus. Agora é Deus, nosso Pai. Inclusive, na oração que ele nos ensina, ele começa, Pai nosso que estás nos céus, né? Então, Jesus passa aqueles anos de seu messianato pregando, demonstrando e exemplificando o amor. E ele vence a tudo e a todos, mesmo no momento derradeiro, em que ele ainda se coloca amoroso e bom, está pregado na cruz, pouco antes de deixar o corpo físico, com todo aquele sofrimento, e todos nós lembramos a frase que ele diz, né? Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. E vejam que o carinho que ele tinha não era só por aqueles que ali estavam chorando, lamentando o seu sofrimento, mas inclusive por aqueles que ali estavam torturando, levando à morte física. Mas ele venceu tudo isso. E por isso ele disse: eu venci o mundo. E ele venceu principalmente pelo amor, mostrando que o amor pode vencer, sim. É difícil, mas pode. O amor é tão fundamental no ensinamento do Cristo, no exemplo que ele veio trazer para mudar a humanidade, que ele nos apresenta, como acho que foi a Luzia que citou, né? O resumo de todas as leis e todos os profetas, quando lhe perguntam qual o maior dos mandamentos, e ele diz aquele que começa com o verbo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse ele bota como sendo o nosso principal ensinamento a princípio. Então, desde o início dos ensinamentos do Mestre Jesus, o amor está presente. É um amor como aquele que Jesus identificou, foram muitos exemplos, mas, por exemplo, Zaqueu, quando sobe naquela árvore, querendo vê-lo, e Zaqueu era um homem bom, ele não era avarento, ele tinha a fortuna dele, mas ele tratava bem, ele chegou a querer mudar. E Jesus, reconhecendo isso, chama Zaqueu e vai até a casa dele, diz: vamos que eu hoje vou jantar na sua casa, e Zaqueu absorve aquele amor e ele se transforma. Ali começa uma transformação tão grande que, segundo nós sabemos hoje, Zaqueu vem, depois de algumas encarnações, a encarnar como Bezerra de Menezes. Então, vejam o que é o poder de você querer amar e Jesus perceber e transferir, trazer esse amor e você absorver isso. Jesus exemplifica, na parábola do bom samaritano, quem é o próximo, né? Quando lhe perguntam quem é o próximo, que tanto se fala amar o próximo. E ele conta uma parábola em que o membro do povo de Samaria, que eram mal vistos, né? Eram tidos como pessoas não gratas, né? É ele quem para ajudar aquele homem caído na estrada, depois que nobres passam ali a cavalo, mas não tenho tempo de socorrer ninguém agora, eu tenho compromisso, não é isso? E os espíritos de luz nos ensinam, no Evangelho segundo o Espiritismo, que
o nosso próximo é toda a humanidade. Como a Luzia falou, né? Precisamos abraçar a humanidade. É muito grande, é muito amor, né? Mas é aí que temos que chegar, né? Esse é o amor de Jesus. Uma das maiores demonstrações de amor no nosso mundo, a gente vê quando uma mãe, um pai, acolhem um espírito que era pelaquela carga que ele traz de encarnações passadas, precisa encarnar num corpo com imensas necessidades, com imensa dependência, com grande deformidade, limitações, e tratam aquele espírito com todo carinho. A gente vê isso, né? É impressionante. A gente chega a dizer, poxa, será que eu conseguiria? Tratam com carinho. Esse é um amor que jamais será esquecido por esse irmão. No dia em que ele estiver já espiritualmente equilibrado e reencarnando, seguindo seu caminho, ele se lembrará e ele recompensará esse amor. O amor tem esse poder de transcender as nossas encarnações. Só quem acredita no amor infinito do Pai pode ter uma reação como teve a fé, né? Thomas Edison, quando seu laboratório pegou fogo, ele perdeu tudo que ele tinha até então. E ele disse, Deus é amoroso e bom. Ele deve ter me feito perder tudo para que eu comece de novo. E recomeçou. E pouco depois ele estava inventando o fonógrafo, e essa história contada por Maíse Braga, ela diz que foram 80 anos de contribuições imensas, né? E nós sabemos disso, os benefícios que ele trouxe para o progresso da humanidade. E os espíritos revelam que ele foi, sim, um espírito missionário e que hoje aguarda na espiritualidade pela oportunidade de voltar, trazendo novas tecnologias, novos progressos. Outro grande exemplo de que acreditou no amor foi Gandhi, que aparece em meio a uma guerra política absurda, né, na independência da Índia, e falando e agindo unicamente com amor, e ele consegue esse intento de leva a Índia à independência da Inglaterra na época. Mas a gente precisa ver que Gandhi teve um amor tão grande que quando ele morre, ele leva 2 tiros e ele cai ali ele vai vir a desencarnar, e contam que quando correram e alguém acolheu ele, o pegou nos braços, falou, o que você tem a dizer nessa hora, sentindo que ele estava morrendo? Ele falou, pobre desse espírito que fez isso a mim. Também é uma demonstração imensa de amor e de reconhecimento que a vida e o amor vão muito além de tudo isso que nós conhecemos aqui no mundo material, né? É com você, Ana Luzia, Ana Lu. Eu entendi. Bom, eu gostaria agora de conversar com vocês. Eu intitulei esse tópico que nós vamos conversar agora de casos de amor. Porque amor é muito bom, mas ele é muito bom quando vivido de uma forma equilibrada. E aí eu trouxe uma história que está no Céu e Inferno, que trata do Luiz e de uma operária. E é muito interessante, porque a gente também precisa refletir como estamos amando. Às vezes a gente acha que mas eu amo. Ama mesmo? Ama ou é posse? Precisamos distinguir, né, os sentimentos. Há 7 ou 8 meses, o chamado Luiz, oficial sapateiro, ele fazia corte a uma senhorita, a Victória. E eles se transformaram em noivos, né? Até que um dia, o Luiz, vindo como de costume, na casa da sua amada, eles discutiram, eles tiveram uma briga. E aí, aquela briga de casal, né? Luiz bateu a porta, não quero mais te ver, aquela confusão. Foi para casa, dormiu, e aí vem aqui nos esclarecendo. No dia seguinte, entretanto, o sapateiro veio pedir perdão, sabendo-se que a noite é uma boa conselheira.
Mas a operária, né, prejulgando, segundo a cena da véspera, não perdoou, muito pelo contrário. A operária foi, discutiu com ele de novo e colocou ele para correr. E ele pediu desculpas em lágrimas, em desespero, tentando dobrá-la, e não conseguiu. Passado alguns dias, desde a briga, o Luiz, esperando que a bem-amada seria tratável, voltou lá para tentar, né, conversar com ela novamente. E ela, da mesma forma, não quis saber dele. Brigou com ele novamente, botou ele para correr e falou: não quero mais nada com você. E o que aconteceu? Ela foi e fechou a porta na cara dele e ele falou: eu vou ficar aqui fora até ela abrir a porta novamente. Só que nisso, ele estava segurando um instrumento e ele, na raiva, acabou pegando o instrumento e enfiando no próprio corpo. Ou seja, ele cometeu suicídio. É claro que a jovem ficou desesperada quando abriu a porta, viu aquela cena, né? Ficou arrependida. Aqui no Céu e Inferno, a gente, para aqueles que não conhecem, vem a história do espírito contada e logo em seguida nós temos o que o espírito, aconteceu com o espírito após o desencarne dele. Vem então o testemunho dele após o seu desencarne. Tudo isso foi realizado através de uma reunião mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. Então, o jovem espírita, agora desencarnado, ele vem esclarecendo que ele se arrependeu de ter cometido esse ato e que ele não cometeu propositalmente, foi no calor da hora. Ele, na raiva, acabou cometendo suicídio. E aí, ao espírito de São Luís, a jovem causa involuntária da morte do seu amante, dela, tem a responsabilidade? E aí vem uma pergunta: se essa jovem, a operária, tem responsabilidade sobre a morte do jovem Luís? E eles vêm dizendo que sim, porque ela não o amava. Então, por isso é que eu falei que é muito importante a gente distinguir amor de posse. Às vezes, você só gosta, tem uma simpatia, você não ama. Então, você precisa ser sincero com o outro, para que você não iluda o outro. Como nós vimos aqui, esse caso, que aparentemente seria de amor, terminou numa tragédia. E aí vem: e vós, amáveis sinceramente? Perguntam isso para o operário, para o sapateiro, para o Luís. E ele diz: eu tinha paixão por ela. Eis tudo eu acreditava. Se eu a amasse com um amor puro, não queria lhe causar desgostos. Então, observem como, por vezes, a gente se equivoca, achando que a gente ama, ou a gente até mesmo quer dar demonstração de amor, que na verdade não é uma demonstração de amor. É um desatino, é um equívoco, é o desespero, é o desequilíbrio. E quando eu estava estudando essa questão no Céu e Inferno, eu lembrei da história do Romeu e Julieta. Porque para muitos é muito romântica. Olha, eles se amaram até a morte. Sinceramente, irmãos, nós não vemos romantismo nisso, né? Romantismo é nós estarmos aqui, vivendo um amor equilibrado, auxiliando o outro, sem julgar o outro, compreendendo o outro, abraçando o outro quando ele precisa, e não como a demonstração desses jovens. A primeira história, ela não o amava, e ele acabou cometendo o desatino de cometer o suicídio. Como ele disse, ele tinha paixão por ela. E a paixão, por vezes, para nós encarnados, ela é uma coisa que nos provoca certos desatinos, não nos faz bem. Ela nos provoca desequilíbrios e até mesmo muitas doenças espirituais. E essas duas histórias, então, que eu trouxe, sob a visão espírita, esses espíritos precisarão reaprender o amor. Porque amar é, como eu disse,
É nós estarmos aqui, entendendo sem julgar o outro, compreendendo o outro, aceitando o outro como ele é. E eu trouxe um item do livro O Pensamento, de Emmanuel, por Martins Peralva, a lição 14. A lição 14, ela recebe o seguinte título: Sexo e Amor. E eles nos dizem: os espíritos sublimados se atraem uns aos outros por laços de amor considerado divino. Por enquanto, inabordáveis a nós outros, seres em laboriosa escalada evolutiva, e que compartilhamos das tendências e aspirações, dificuldades e provas do gênero humano. Emmanuel. Então, às vezes, o que é amor, que a gente acha que é amor, não é amor. Como eu disse, é posse, é paixão, é algo que daqui a pouco você vai verificar que não era bem assim. Mas e aí, Ana? Como é que fica essa história? Aí entra o respeito. Entra a lição que nós estamos tendo na noite de hoje. Amar o próximo como a si mesmo. Nós gostaríamos que o outro nos tratasse de uma forma sem valor, que desse tchau, sem qualquer satisfação, sem sentar, sem conversar? Não. Então, vamos respeitar. Mesmo que nós cheguemos à conclusão de que nós não amamos o outro, vamos ter respeito, vamos amar aquele que está caminhando conosco fraternalmente. Porque o que nós estamos fazendo com aquele que está caminhando do nosso lado, um dia farão conosco. E com certeza nós não queremos ser vítimas de sofrimento, de desrespeito, mas para isso nós precisamos sim rever as nossas atitudes, rever como nós estamos tratando as nossas relações ditas amorosas. Não é isso, Luzia? A vida sempre devolve para a gente o que a gente oferece para ela, né? Então, ainda como somos seres tão imperfeitos, a gente não mistura muito o egoísmo, o individualismo com o amor, né? Então, nosso amor é aquele amor mesclado, ainda não consegue ser um amor puro. Mas um dia a gente chega lá. Mas para isso a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento o que nós estamos fazendo, o que nós estamos sentindo, e o que a gente pode melhorar. E aí eu venho, falando de amor, eu venho falar de um que eu amo de paixão, que é Paulo de Tarso. Quem me conhece sabe que ele é meu queridinho. Clara. E eu gostaria de ler para vocês a carta dele aos Coríntios, né? Dos capítulos de 1 a 13. E diz... Isso já virou até música, para falar a verdade, de Renato Russo. Não é de Renato Russo, é de Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se emblobrece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino.
porque agora vemos como por espelho em enigmas, mas não veremos a face a face. Agora conheço em parte, mas não então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior deles é o amor. Paulo de Tarso. Zé Mauro. A gente nem pode falar muito de Paulo de Tarso, viu, Ana Lu? Porque a Luzia sempre vai falar dele. Mas ele merece. Todos nós o amamos muito, né? Eu queria... Você falou do seguidor do Paulo de Tarso, que foi Zaqueu, né? São amigos inseparáveis desde aquela época. É verdade. Mas nós estamos falando dessa dimensão do amor, né? E nós temos que tratar esse amor aonde? No nosso espírito. E eu queria deixar aqui uma citação de Eurípides Bazanufo, que sabiamente disse através de Chico Xavier, né? Temos que cuidar do corpo como se fôssemos precisar dele por 200 anos e cuidar da alma como se fôssemos morrer agora. Isso demonstra a importância de acelerarmos o nosso crescimento espiritual, né? Cuidar bem do corpo, como se fosse... Precisamos dele 200 anos. Quem dera, né? Para a gente poder evoluir. Mas da alma, é aquela história. Não sabes o que vai acontecer amanhã. Mas eu passei, alguns sabem que, alguns anos trabalhando em Brasília, e lá eu fui trabalhar na Comunhão Espírita de Brasília. E tinha uma senhorinha lá, Dona Irene de Carvalho, uma senhorinha gigantesca, porque ela foi praticamente uma das fundadoras, organizadoras da Comunhão Espírita de Brasília, que é uma grande casa espírita. Ela dirigiu a comunhão até 2017, pouco depois eu ainda estava em Brasília, ela veio a desencarnar, foi uma consternação grande, e quando ela estava lá, ela psicografou uma frase de Bezerra de Menezes, numa das sessões de psicografia, e ele dizia o seguinte: não há ponto final para o amor, porque o amor é vida, e a vida é eternidade. É isso aí. Ana Lu. Bom, eu gostaria então, já estamos encerrando o nosso programa, eu gostaria de contar um fato na vida de João Evangelista. Conta-se que João Evangelista, o discípulo amado, quando já idoso, vivia na ilha de Patmos. Ele era conduzido pelos discípulos para participar das reuniões que faziam. E os discípulos sempre lhe pediam para que ele narrasse os acontecimentos, os comentários, as lições e os feitos de Jesus, que ele houvera testemunhado. E ele repetia: o que mais ficou impregnado na minha memória foi a sua recomendação: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Vamos amar mais, irmãos. Vamos amar todos os dias, para que quando a gente desencarne, a gente não se arrependa de ter deixado aquela porçãozinha de amor aqui na nossa caminhada terrestre. A gente acaba um estudo desse leve, né? Assim, querendo amar a humanidade, abraçar todo mundo, ligar para os entes queridos. Ai, que saudade, te amo muito, né? Aí a gente aproveita e fala para os amigos que estão assistindo: muito obrigada, eu amo vocês. Eu amo vocês, com certeza. E amo vocês também, Ana Lu, Zé Mauro, meus queridos companheiros de jornada, de religião, meus irmãos. Nós também. Nós também te amamos muito. Também te amo muito, Zé Mauro. Muito obrigada por estudos, tudo. Né? Estamos aqui aprendendo a amar, aprendendo a palavra do Mestre Jesus. Essa é a finalidade das nossas reuniões, dos nossos programas e dos demais estudos. Pelo menos estamos tentando. É uma forma de amor, né? O amor em uma de suas dimensões,
né? É compartilhar o conhecimento. Isso aí. Sejamos divulgadores do amor. Divulgadores do amor. Ana hoje está poética, não está não? Ela está demais. Demais. Gente, chegou a nossa hora, temos que fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento, mas antes agradecer a cada um de vocês por estar aqui conosco, participando, aprendendo a cada dia, nós com vocês e vocês com a gente, compartilhando os ensinamentos do Mestre, as leis do Pai. Gratidão, gratidão. Terça-feira que vem, às 19 horas, estaremos juntos para mais um Viver no Mundo, com mais um tema. E se vocês tiverem algum tema que quiserem que a gente aborde, é só colocar no chat ou mandar no privado para a gente, que a gente com certeza trará aqui, vai debater o tema que vocês indicarem. Zé Mauro, você faz para a gente a prece? Claro. Então, irmãos, vamos nesse momento, com nossos corações unidos e cheios de amor, e dando graças a Deus e ao Mestre Jesus por estarmos aqui, compartilharmos mais essa hora de estudo, de treinamento, de aprendizado. E hoje, numa noite tão linda, falando de amor, que é o máximo do teu ensinamento, Mestre. E agradecemos o amor de todos esses espíritos de luz que estiveram aqui, todos esses espíritos que estão no plano espiritual e vieram assistir a essa nossa apresentação, como também a todos os irmãos encarnados que participaram. Agradeço às minhas irmãs e acho que aprendemos a amar um pouco mais e vamos continuar exercitando dia a dia. Dai-nos força, dai-nos luz, ó Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite, TT, boa noite, minha tia linda, que eu amo muito, Edila, TT, minha amiga também, que eu amo demais, minha parceira de dança. Gente, boa noite, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima terça. Muito amor, isso mesmo.